Olá, estamos de volta com mais um Cultura ao Quadrado, que mostra o que há de melhor na produção aqui do nosso quadradinho. E hoje a gente tem a alegria de receber André Gonzalez, que foi vocalista do Móveis Coloniais de Acaju, agora está no Remobília e tem também o Senhor Gonzalez Serenata e Orquestra, é isso, André? Exatamente. Uma delícia te receber aqui, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Márcia, muito bom estar aqui. Muito bom poder falar sobre cultura, né? Sempre Nossa, bom, né? Sempre bom, sempre bom. Me conta um pouquinho desse seu projeto do Senhor Gonzalez, porque é um público completamente diferente ao que a gente estava acostumado com os móveis, né? O Móveis Coloniais de Acaju era um público mais jovem e agora o foco é em outra faixa etária. Outra, na verdade, assim, eu tenho, na minha vida, né, eu sou compulsivo pela relação com o público, assim, e com uma forma de colaborativa de fazer. Talvez o Móveis, né, tem um monte de gente tá criando e fazendo junto. Eram 9 integrantes? Eram 9, já chegou a ser 10, e tinha essa dificuldade, e eu acho que o desafio mesmo de fazer em conjunto. E a relação, essa relação que se estabelece com o outro, né? Ela sempre foi meu foco. Eu sou formado em design, né? E eu também tenho essa loucura no design. Então, eu coloquei esse desafio. Cara, eu quero fazer, mas com um público definido. Então, eu quero definir, eu quero restringir o público. E no início, era uma ideia que eu tinha passado para a banda, era uma ideia bem maluca, que era o seguinte, fazer um disco com 3 faixas etárias. E fazer o mesmo disco, então tentar pensar numa história que passe pela criança, aí vá pro jovem, né, que era o nosso público, e chegue no mais velho. Uma loucura, né? Aí a gente ousado, no mínimo ousado, né? No final foi interessante porque o Beto, que era o flautista, pegou o público mais jovem, fez um projeto focado na infância, e eu fiz um projeto focado no mais velho. E eu lembro do longa-metragem do Zé Eduardo Belmonte, O Mobília em Casa, sim, que mostrou muito esse processo criativo do Móveis e vários clipes de músicas. E eu me lembro que teve uma gravada, acho que no Clube dos Pioneiros, no Núcleo Bandeirante. Exatamente, foi. Eu lembro muito disso, até porque vocês pegavam ali o começo, aquela conversa com os velhinhos, eles chegando, a surpresa deles ali com o baile e tal. Cadê a dona Maria? Essa aqui é a gatona. Eu tô com 70 anos. 92 anos. Isso acabou sendo uma espécie de uma sementinha? O que veio primeiro? Foi uma semente, foi. Engraçado, né? Foi uma semente. Não partiu dali, foi engraçado, né? Mas foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa, assim. E, assim, é interessante, né? Porque quando a gente trabalha... Quando eu pensei no público, né? E essa vivência lá no filme, a gente teve essa vivência do baile... Ele tinha uma certa caracterização que a gente fez e tal. E quando eu pensei no projeto, eu também criei esse ar, né? Então, vamos relembrar a era do rádio, uma fissura pelas radionovelas, né? Então, o Dreher, que é o tecladista, ele foi produtor no Rio Grande do Sul da maioria das bandas de rock lá da década de 90. E ele é uma tradição familiar trabalhar com rádio, porque o pai dele trabalha com rádio. Sensacional. Então ele fez um curso de Foley, que é fazer os sons, né, os desenhos de som, os efeitos sonoros com coisas, né, imaginar. E então eu tinha isso na mão. Ele falou, não, a gente tem que fazer radionovela e vamos resgatar a era do rádio e tal. Se olhar... Constitutes quite definitely. No capítulo anterior de nossa radionovela,
Eu sonhei que tu estavas tão linda. Um baile. Festa de raro esplendor. Os sonhos mais lindos. Sonhei. Onde os clássicos se reinventam no original. E a gente começou ali com Francisco Alves, com todos os clássicos, né? Orlando Silva, Orlando Dias também, todos os grandes clássicos, Dolores Duran e tal. E aí foi engraçado, porque a gente fez o primeiro baile e a primeira resposta que a gente teve foi o seguinte: não, foi lindo, foi bonito, mas a gente quer dançar, então... Do público da terceira idade. Claro! Assim, tá devagar demais, Tá peraí, né? muito devagar. E tem uma coisa interessante, porque o que a gente fez? A gente, no primeiro momento, falou, não, vamos pegar o público do Móveis e vamos trazer o público junto com o mais velho. Então, como se os filhos levassem os pais para esse filhos baile. e os netos, E essa, no final, é a ideia central do projeto. Não é um projeto exclusivamente para o idoso, mas é um projeto que tem um centro no idoso, é um projeto que valoriza o idoso, que valoriza o envelhecer, principalmente. Então, é para a gente refletir, como é que a gente quer envelhecer? Que é uma coisa complicadíssima no Brasil, né? Muito complicado. Assim, que a população está envelhecendo e é uma população praticamente invisível, né? Totalmente invisível. Não, inclusive para a cultura, né? Totalmente. E é uma loucura, porque a gente fez o projeto e eu acho que logo acho que 2 anos, 1 ano depois, o Móveis terminou, né? Então, teve uma pausa. Todo mundo lamenta isso até hoje, tá? Os brasilienses todos lamentam isso até hoje. Mas depois eu conto essa história. Mas o Remobília de certa forma, é uma coisa muito inspirada, né? Assim. Então, o Remobília começou de um jeito diferente, né? Porque existia essa tentativa da gente fazer shows, só fazer um show mesmo do Móveis e tal. Vamos fazer um show 2. A gente junta quem está fazendo os projetos atuais dos ex-integrantes e apresenta o Móveis no final. Então, o Remobília era um projeto de show, ao vivo. A gente ia tocar o Sr. Gonzalez, ia tocar o projeto instrumental do Esdras, ia tocar o projeto infantil do Beto e tocar Móveis. E aí tinha uma pandemia no meio do caminho. E o nome era bom, né? Remobília. Pô, Sim, o que aconteceu? Reinventando aqui as histórias, mostrando o que a gente está fazendo e meio que reinventando colocando esse sotaque, né, das coisas que a gente estava fazendo no Móveis. E aí foi interessante porque a gente começou a fechar alguns shows e festivais para apresentar isso. E o pessoal aqui de Brasília, o Coma, sugeriu, que tal fazer uma música inédita, só para dar um esquenta, assim, né? A gente, legal. Nessa, a gente foi gravar acabamos fazendo 4. E gravamos, só que isso foi, sem brincadeira, 1 semana antes da pandemia, todo mundo se trancar em casa e tal. E aí a gente gravou essas 4 e ficamos com essa 4. O que a gente vai fazer? Sem saber o que fazer. Ficou muita gente sem saber o que fazer, né? E aí a gente focou, vamos focar nessas 4 músicas. A gente lançou as 4 como um EP. A gente acabou criando mais, então agora a gente está com 12 músicas. A gente deve lançar um disco para o fim do ano, para o meio do ano. Agora, você falou do Festival Coma. Uhum. No festival, vocês chegaram a fazer uma apresentação para a terceira idade, não fizeram? Foi. Como é que foi isso? Foi super divertido, porque o Diego, foi no Clube do Choro? Foi. A gente começou a fazer eventos, aliás, no Clube do Choro regularmente, né? A gente estava com um dia fixo todo mês lá, estava excelente. E aí, o que aconteceu? O Diego, né, convidou a gente para participar do Coma. Eu falei, não, super aceito, mas tem que ter o nosso público. Não pode ser pro público do Coma, tem que ter o nosso.
E o nosso, no caso, era a terceira idade? O nosso é acima de 60, no mínimo, tá? É no mínimo 60, de preferência mais. E aí, mas como é que a gente vai fazer? Não sei mais como é que é. Não, vamos fazer o seguinte, a gente pega uma ILPI aqui do DF, que eu acho que foi Lar dos Velhinhos. O Lar dos Velhinhos foi o Maria Madalena. Maria Madalena. Aí a gente pegou, combinou, aceita, o que vocês acham? A gente já tinha feito alguns shows lá, né? E aí, a gente combinou, não, vamos trazer um grupo, eles também perceberam, quem consegue ir e tal, quem tem condição. E eu acho que foram 20 pessoas, mais ou menos, que foram. 20 velhinhos. Foram. Aí o Marcelo Genesi deu o camarim dele pra gente, a gente ficou com todos eles lá dentro, foi uma fofura, foi muito legal. É uma coisa de afeto, né? A gente vê pelo filme do Belmonte, a gente já vê essa coisa, é uma relação muito de afeto, assim. Sim. Eles se sentem importantes por alguém estar fazendo alguma coisa especial e direcionada para esse público, né? E vocês se sentem também, parece que é gratificante, né? Cara, para mim é o meu caminho, é o meu público, é o que eu gosto de fazer mesmo, assim, agora é tocar para ele. Eu acho que assim, a gente se esquece, talvez a pandemia tenha dado esse tempero na vida, de que a morte tá aí, tá do lado, né? E eu acho que atingir essa idade avançada e lidar com esses limites, né, da velhice e também superar eles, significa entender que você está vivo. E que você está vivo ali agora, né? Naquele instante. É viver o presente, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente está sempre projetando o futuro, sempre preocupado com alguma coisa, sempre em função de alguma coisa que virá, né? E esquece um pouco o momento, o agora, aqui, né? É uma energia de vida, assim. É uma coisa que te comove, que te movimenta mesmo, né? E foi, assim, a pandemia foi muito, para mim foi complicado. Para quem não foi, né? Porque eu acho que balançou demais, assim, as pessoas. Acham muito... Mas eu acho que teve gente que conseguiu ter força para fazer, né? De início eu tava assim, né? Cancelou tudo, derrubou tudo, eu fiquei meio desesperado, voltei a trabalhar com design e tal, e mantive o Sr. Gonzalez online fazendo as lives, né? Mas eu inventei uma teleserenata, que era muito fofo, assim, foi muito legal, foi muito bonito. Que era o seguinte, o filho ou o neto enviavam uma música pro avô, pro pai, para quem tivesse mais de 60, e eu priorizei os mais vulneráveis, acima de 80 e tal. Então eu ligava, podia ser por telefone, teve uns casos de telefone fixo, não tinha celular. Nossa, que barato. E aí filmava, e era uma live para uma pessoa só, né? No final, assim, eu fazia a live dessa ligação, né? E aí cantava e tal. Então eu vou começar a capela, porque a gente não se preparou para essa música. Mas você em casa, você aí, você que está sentado no sofá agora, pode cantar comigo. Vem comigo. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E assim, eu acho que eu fiquei, sei lá, umas 2 ou 3 semanas fazendo todos os dias. Mas aí a pandemia me pegou e eu tive uma crise de ansiedade, estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, estava muito desesperado. Aí eu parei mesmo, eu falei, cara, não vou dar conta. Eu fiz algumas lives com pessoas que depois, posteriormente faleceram, isso ficou muito pesado, assim. Falei, cara, não vou conseguir.
Vou dar um tempinho. Fazer uma pausa, né? Reorganizar, recarregar a bateria, organizar a cabeça de novo para tocar para frente. Sim. Né? Mas você não abandonou o público jovem, né? O público mais jovem acompanha o Remobília, tá no Spotify, tá nas plataformas e as pessoas acompanham, né? Sim. E eu acho que deve ter muita pressão, assim como eu, público brasiliense, assim, deve ter muita gente que... quando vocês vão fazer show? Quando abrir de novo, vocês vão fazer? Vocês voltam, né? Fica sempre aquela coisa assim, vocês dão um jeito de voltar? O Remobília é um pouco isso? É um pouco a volta do Móveis numa outra configuração? Não é. Não é? Não. Foi até complicado, porque era para ser... exatamente um show, era para ser um show, né? E eu acho que a gente vai sair com esse show, no final das contas. Aí, tinha essa intenção da gente tocar Móveis e tocar o que era nosso. Virou um projeto autoral, então não é... Eu até fiquei questionando, assim, cara, será que continua a Remobília? Será que essa visão, né, de que a gente vai... Porque a gente vai tocar Móveis, tudo bem, agora, mas, pô, a gente já tem um disco agora. E não é o Móveis, porque já é e não é, né? Porque a gente não vai deixar de ser, né? Então, a minha fissura, por exemplo, de ter interação com o público, ela continua. É a mesma coisa no baile, até mais intenso no baile do que era no Móveis. E essa fissura continua no Remobília, no que a gente planejou. A gente chegou a planejar um show que já vai virar outro, porque a gente vai lançar um disco. Então, já está outro show também. Mas como é que é a relação de vocês, como artistas, com o público de Brasília? Vocês sendo daqui e terem... todos vocês optaram por continuar aqui, né? Então, como é que essa relação é diferente se apresentar para o público de Brasília? É diferente estar em Brasília? Totalmente diferente. Eu particularmente, mas eu acho que a grande parte, teve 2 integrantes que foram para São Paulo, né? Inclusive o Beto, que está no Remobília, tá também ainda está lá em São Paulo. Mas, assim, eu sou um apaixonado pela cidade. Eu sou apaixonado e a gente tem uma sensação, né? Eu sempre tive uma vontade, um ímpeto de entender o que é a identidade. Qual é a minha identidade? O que eu sou sendo daqui? Final da década de 90 e 2000, tinha muita coisa, mas não era tanto quanto tem hoje, assim, em termos de... Né? E eu acho que hoje a história do espaço se tornou um vínculo de identidade, né? Então, como é que a gente está transformando, como é que a gente transforma os espaços em outras coisas, né? Que eu acho que teve na década de 80 ali, Cabeças, né? Projeto Cabeças. Projeto Cabeças. E tinha coisa também das bandas de rock ligarem o amplificador em qualquer tomada emprestada e tocaram debaixo do bloco, tocarem na frente do Foods. Já tinha um pouco isso. Tinha. Essa necessidade de tomar conta da cidade, né? Assim, a cidade é nossa, né? Sempre rolou muita coisa, assim, né? E sempre foi essas coisas, assim, essas descobertas, né? Porque no final, a minha loucura é descobrir as coisas, né? Então, assim, eu fiz parte da criação do Bloco do Amor, de Carnaval. Então, a ideia original era uma ideia besta, assim, uma ideia bem, assim... amo a Elô, é a minha amiga, a DJ Piqui. Olha, o que ela criou? Uma coisa super legal dentro de festa, que era uma tenda onde tocava só música lenta, romântica. Beleza. Era a tenda do amor. E isso foi virando outra coisa. Aí ela falou, eu quero fazer um bloco de carnaval para tocar música lenta e romântica. Eu digo, nossa, é isso. Assim, bem simples, né? Uma ideia simples. Eu digo, onde é que vai... E aí, a pira dela, genial, foi fazer na VS2, porque a S2 é coraçãozinho, né? Ah, sim. Então, cara, vai ser na VS2, porque... Perfeito. Aí, quando a gente chega na VS2, a gente olha, cara, que rua é essa? Que rua maluca, porque é a rua dos anexos, tem os ministérios, mas você anda um pouco mais, você começa a ter as trabalhadoras do sexo ali. Primeiro, acho que primeiro mulheres, depois trans, ainda tem as áreas, assim. E aí, no final, você tinha o Buraco do Rato, que é a Cracolândia daqui. Tudo na mesma rua. Então, assim, a rua era um retrato da desigualdade brasileira, assim, no maior grau. A gente falou, cara, não dá para fazer
um bloco que é só amor, que é só música romântica e não incluir essas pessoas. Então a gente começou a pensar num bloco que vai incluir. E nessa a gente já convidou o Cantigas Boleráveis, que aí já era uma banda que tinha uma representatividade LGBTQIA+, que tinha uma diversidade, inclusive, de integrantes, assim, não só LGBT. E fizemos também com o pop, o centro pop também. Então a gente também incluiu algumas pessoas em situação de rua. E aí foi virando, foi se transformando. Aí no final eu já não estou mais no bloco, porque já é um bloco LGBTQIA+. E de início eu tinha até uma drag no começo do bloco. Inventaram uma drag pra mim, que eu chamei de Chuchu Glamour, né? Que Chuchu é essa barba mal feita. Mas no final tava tirando também o protagonismo, porque no final eu tava à frente, mas sou homem hétero cis e tipo, não, gente, tem que ficar atrás. E vamos trabalhar o projeto. Que são esses projetos que começam de um jeito e você não transforma. sabe, né? O céu é o limite. Assim. Remobília também, né? Era um projeto para mostrar o que a gente estava fazendo, virou um projeto autoral. E que, assim, acho que tem o Móveis ali, porque tem a gente, mas tem muita coisa muito diferente, principalmente do Dreyer, assim, que tem uma outra vivência, outras Mas referências. eu acho que tem um DNAzinho ali do Móveis, sim. Tem. Quando você ouve, você reconhece, assim. Eu acho que quem é fã da banda reconhece. Não, tá ali. Em algum lugar ali tá, né? Tem alguma referência. A gente faz parte do... Tem os cromossomos lá, os RNAs. História, né? A gente não nega história, né? Não tem jeito. Mas eu sou apaixonado... Assim, eu sou totalmente apaixonado. Conic é uma paixão que eu tenho. A gente fez várias festas no Conic, assim. Vou até fazer uma homenagem aqui, porque a gente perdeu o Manu Santos. Não sei se... Né? Demais, demais. Tô com vontade de chorar aqui, peraí. Mas o Manu foi um super parceiro nosso, assim, e a gente de todo mundo na cultura de Brasília. Foi um cara muito especial para todo mundo que tem alguma ligação com a cultura candanga. Assim, eu acho que é uma marca, deixou escrito, o nome dele está escrito nessa história, assim, sem dúvida. A gente fez com um bloco, a gente descobriu e ajudou também a Tulipas do Cerrado, que é a Associação dos Trabalhadores do Sexo. Não, eu faço... Meus amigos vêm para cá, né, de fora e tal. Eu levei elas para ir distribuir kit de redução de danos. Então, assim, eu gosto dessa vivência, né? É outro espaço, é outro lugar, é outra... É uma Brasília que não tá na cara, mas que tá lá todo dia. E a vida real, né? É vida real, que tá lá, gente. E a gente tem que prestar atenção, e a gente tem que cuidar, né? E é engraçado, porque no plano você vê... Acho que agora a pandemia está escancarando, né? Todo mundo que está em situação de rua, você tem mais gente habitando ali algumas faixas no Eixão e tal. Mas você não vê. Você não vê. Não é um Rio de Janeiro que está lá, que até é anormal, né? Mas eu acho que até a configuração, espacial, né? Geográfica, Sim. né? Porque o Rio de Janeiro você tem a favela misturada com os bairros ditos nobres, né? Em Brasília, não. Em Brasília você tem o plano piloto e aí é apartado das regiões administrativas, né? E aí eu acho muito legal porque a cultura é uma ponte. É o que derruba muito dessas barreiras, né? Sim. Você consegue juntar isso e derrubar esses muros de preconceito pela cultura, né? Agora, a gente está falando muito de pandemia só que eu não gosto de terminar, eu quero sempre terminar o Cultura ao Quadrado com uma visão de futuro para a gente olhar para frente, para a gente ver o que ainda está para acontecer de bom, porque a gente está se prendendo muito no momento difícil que a gente está vivendo. Então, eu queria te pedir, eu estou pedindo para todos os entrevistados que passam por aqui, para deixar uma mensagem para o futuro, uma visão do que está para acontecer. Otimista de preferência, porque a gente está precisando de otimismo nesse momento. Eu acho interessante, a pandemia tem um lado otimista, na verdade, nessa necessidade
nessa introspecção, né? A gente está passando durante um tempo muito grande com a gente, entendendo essas dificuldades. E você vê, na cultura mesmo, a gente teve uma produção muito grande, principalmente na música. Assim. Apesar de tudo, né? Sim, né? Mas assim, eu acho que o futuro, ele tem que ser poético. O futuro tem que ser poesia. E essa poesia, não só na palavra, mas na ideia de transformação, na ideia de ruptura, então da gente romper símbolos e romper com esses limites, né, sociais, né, romper, mandar esse símbolo, esse significado lá para cima e depois trazer de volta para o chão, né? E olhar aquilo que você transformou, que subiu, né? Então a gente eliminou todo o sentido, foi lá para cima e trouxe de volta, né? Com um significado próprio e novo. Então Brasília, a gente tem que fazer isso com Brasília. A gente tem que tirar todos os limites, todas as amarras, todos os... Né? É muito grande, é muito espaçoso. Essa distância a gente tem que jogar lá para cima e transformar em algo nosso. Né? Eu acho que manter essa ideia da gente transformar os espaços em outras coisas, principalmente no espaço de cultura, de encontro, né? de troca e poesia. Poesia rima com utopia também, né? Rima com utopia, rima com essa utopia. De transformar, né? Mas eu acho, eu já abandonei a utopia do Lúcio Costa. Agora a gente tá na era da poética, transformar esses espaços em coisas... Mas a utopia do Lúcio Costa sobrevive, por exemplo, nos pilotis. Porque sobrevive. A gente tem o espaço embaixo do bloco, debaixo do bloco você pode brincar, você pode usar, o pedestre pode escolher o caminho que ele quiser. Isso é muito livre, né? Isso é poético. Mas já não é mais utopia, assim, né? Não é mais uma utopia, ainda é uma realidade também, que assim, eu ainda Mas é uma realidade que a gente tem que brigar um pouco por ela, né? Para não perdê-la, né? Porque assim. tem gente botando cerquinha. Pois é. Eu acho que essa visão do futuro de Brasília, ela está mais próxima, ela tem que estar mais próxima da nossa realidade, principalmente no encontro, principalmente no indivíduo, né? Naquilo que recheia a ideia. Porque no final, né? Pô, cadê as pessoas? Cadê? Né, o povo vem para o plano, anda, cadê as pessoas? Não, as pessoas estão dentro. E dentro também está a cultura, dentro também está essa vontade de transformar e de dar outro sentido para a cidade, né? E de dar um sentido acolhedor, um sentido amoroso. Porque a tela, e aí a gente pega a pandemia, essa separação, a ideia de estar longe, estar distante, também não vai... É meio que uma metáfora que mostra que a gente também está distante nas relações, né? A gente não é porque agora a gente está... As nossas relações, falta uma amorosidade na relação, falta uma amorosidade falta amor no encontro. Amor mesmo, né? Sim. Então, assim, você tá com aquela pessoa, né, com aquela outra pessoa, com vontade de construir um laço amoroso com ela. E não necessariamente de casal, né? Mas amoroso mesmo. A gente tem que construir... afeto, né? Afeto. Que é a gente volta para o começo, né? Que Sim. é o baile do Senhor Gonzalez, né? É puro afeto, né? É mais do que música, é afeto. Poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entantece. És fascinação, amor. André,
queria te agradecer demais a presença aqui no que Cultura ao agradeço. Quadrado. Foi ótimo o bate-papo. A gente vai ter tempo para conversar muito mais aí para frente. A gente quer tornar esse espaço aqui uma vitrine para pessoas que já são conhecidas na cultura brasiliense e pessoas que ainda querem um lugar ao sol. Então, a gente vai estar aqui com as portas abertas e a gente te agradece muito por estar nesse início aqui do programa com a gente. Eu que agradeço, Márcia. Foi bom demais. Foi ótimo, foi muito bom. Obrigada. Falando, né? Já chega, fica... E a gente ama Brasília, né? Então é o assunto mais fácil da gente falar, porque a gente fala com amor. Sim, né? sim. Então não tem... Obrigada. Obrigado. E a gente volta no próximo sábado com mais um entrevistado no Cultura ao Quadrado. Eu te espero.